Vem para cá a Renata Agostini, vem para cá a Yuri Pita, vem para cá Fernando Nakagawa. Gente, muito boa tarde para todos vocês, exceção o... Desculpa, gente, eu tô bem doida hoje, né? O plantão que fez isso comigo, Leandro Rezende. O Yuri Pita tá sentadinho ali na folga, mas tudo bem, já fico boa tarde dado para ele também. Já que eu cometi essa gafe, obrigada Edu Petrério, eu vou já bem começar com o meu muso do catete. Leandro Rezende também foi a campo, também ouviu especialistas. Leandro, quais foram os porém, os senões que as pessoas que você ouviu trouxeram a respeito desse assunto? Dani, boa tarde para você, Naka, Renata, todo mundo que está com a gente aqui no 360. Eu conversei com dois lados, né? Conversei com a política e conversei com quem acompanha relações internacionais. Vou começar primeiro pelo papo que eu tive com o professor Maurício Santoro, professor de Relações Internacionais da UERJ. Mais cedo, ele até concedeu uma entrevista aqui no live, acompanhei a entrevista e perguntei para ele do que pode representar, porque é uma realidade muito distante do Brasil. A Rússia tem uma história super complexa, a história do leste europeu é super complexa, mas por que isso é tão importante para os brasileiros? E o ponto central que ele tocou é de que um eventual conflito entre Rússia e Ucrânia pode ter um impacto na vida dos brasileiros, por exemplo, quando eles forem ao supermercado, porque ele citou a questão dos fertilizantes, é um ponto muito importante que a gente está tratando ao longo do dia de hoje, ao longo dessa discussão sobre a viagem do Bolsonaro para a Rússia, e o ponto que o professor Maurício Santoro tocou é de que uma crise, um conflito armado entre Rússia e Ucrânia faria com que o preço dos fertilizantes disparasse no mercado. A Rússia teria mais dificuldade para vender esses fertilizantes, dependendo de sanções comerciais que o país pudesse sofrer. E um outro país que mais produz fertilizantes, que é Belarus, é um aliado russo. Então, isso impactaria na alta do preço dos alimentos aqui no Brasil. O Maurício Santoro sugere, né, que o Brasil, se for falar sobre essa questão entre Rússia e Ucrânia, e é um tema muito espinhoso, porque o Brasil está se equilibrando aí entre a relação que tem com a União Europeia, com os Estados Unidos e com a Rússia, um país que faz parte, junto com o Brasil, Índia, China e África do Sul, dos chamados BRICS. Então, não é um momento fácil para o Brasil estar presente, precisa equilibrar muitos interesses. E a questão que o Maurício Santoro coloca como fundamental para a diplomacia é de que o presidente faça um gesto de que esse conflito precisa ser resolvido de forma pacífica. É a mesma avaliação essa do professor Maurício Santoro, que me faz o deputado Davi Soares, que é presidente da Frente Parlamentar Brasil e Rússia na Câmara dos Deputados. Ele também falou sobre essa questão dos fertilizantes, defendeu que nessa viagem o presidente Jair Bolsonaro faça um gesto buscando um acordo de cooperação militar com os russos. Essa é a avaliação do deputado que está por dentro da relação do Brasil com os russos, e também ele fez uma defesa de que o Brasil coloque ali a paz, um discurso de pacificação como ponto fundamental dessa viagem que o presidente está fazendo hoje. Dani. Interessantíssimo, né, Leandro? Veja que quem está por dentro do riscado, gente, diz e apresenta todas as ponderações que devem ser feitas, né? Ou seja, o presidente vai ter que tomar muito cuidado com o que fala nessa viagem, mas me surpreendeu muito essa posição do ex-chanceler Aloysio Nunes e também dos especialistas que você ouviu, né? De que, olha, se tivesse adiado, seria pior, seria um erro. Seria um erro porque você sinaliza que tomou um lado nessa contenda. Renata Agostini, a gente vê aí, por exemplo, a questão para o agronegócio, né? Por que essa visita é importante? Daqui a pouco o Fernando Nakagawa vai falar sobre esse assunto com base nesses dois aspectos. A gente vai começar falando de fertilizantes, mas depois vai falar bastante com o Naka sobre o impacto para o preço dos combustíveis. Rê, para o agro, por que essa visita é importante? Perfeito. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. O tema dos fertilizantes que o Naka vai detalhar, ele não só tem sido destacado por integrantes do governo como central, mas ele vem de um pedido do nosso setor agropecuário já há algum tempo, diante da variação do preço dos fertilizantes. Então, esse virou um dos principais temas recentes e uma demanda do setor do agro, mas porque a ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, já havia, junto com o nosso chanceler, em reuniões preparatórias, introduzido esse um tema para que os dois países possam tentar avançar em tratativas. Naka vai detalhar. Agora, me parece especialmente importante, aí eu vou
trazer, Dani, um aspecto que você colocou da sua conversa com o chanceler Aloysio Nunes, da perspectiva de manter, então, a programação do país, né, o plano feito, traçado pelo Itamaraty de conversas bilaterais, nesse caso, versus o momento em que a visita acabou acontecendo, que é ali diante de um dos momentos de maior tensão, todos os especialistas internacionais estão colocando, né, das últimas décadas na Europa. Quando a gente fala da relação com a Rússia, ela não é uma relação que foi uma tentativa, né, de aproximação iniciada agora pelo governo Jair Bolsonaro. Essa viagem, né, já havia a expectativa que ela acontecesse antes do coronavírus mudar, né, toda a realidade mundial. Então, esse é um ponto. Segundo, é uma relação que, inclusive, vinha sendo alimentada e nutrida de perto pelo Brasil com maior interesse em governos petistas. Por que eu trago isso? Porque não é uma inovação por parte da nossa chancelaria buscar uma aproximação com a Rússia. Então, quando a gente pega os governos do PT, inclusive o governo Lula, quando Lula assume o governo e tenta iniciar uma estratégia de relação com o mundo, né, sul-sul, baseada na união de países emergentes, a formação do BRICS e a aproximação com outras potências, né, que saiam do eixo ocidental tradicional, ele mirou ali na Rússia como uma força importante para estar junto do Brasil e se aproximar do Brasil. Isso não se refletiu ao longo do tempo necessariamente em ganhos expressivos econômicos, que é o que NACA vai detalhar. E tampouco, que é uma segunda perna dessa viagem, especialmente importante para os russos, em alianças militares. Então, na venda de equipamentos para o Brasil, que optou ao longo dos anos por buscar outros tipos de fornecedor. Então, você tem uma relação que ela não é nova, mas ela está ali pontuada por interesses econômicos, militares e, claro, geopolíticos. E aí, por que eu trago a perna da política? Porque o governo Jair Bolsonaro vive um processo de isolamento em relação aos líderes mundiais. Um caminho que foi até buscado pelo próprio presidente, mas o fato é que ele se consolidou. Quando ele perde a perna de apoio do governo americano de Donald Trump, ele acaba enfatizando essa posição de um pouco, não vou dizer de pária, mas há um número crescente de líderes internacionais que criticam o presidente e poucas alianças visíveis no mundo. Então, esse movimento também reforça uma tentativa do governo de mostrar que ele não está totalmente isolado quando busca relações internacionais. Sim. A questão das longas relações Brasil e Rússia foi um outro ponto que o chanceler Aloysio Nunes, ex-chanceler Aloysio Nunes, destacou para mim. Ele deu um exemplo interessantíssimo, é um bastidor, para a gente entender como essas visitas, gente, essas visitas diplomáticas, elas são simbólicas. Ele teve, como eu disse lá, com Michel Temer, né? E lembrou que Putin presenteou o então presidente Michel Temer com cartas, gente, cartas do czar russo ao Império brasileiro, ao Império em francês, ainda quando a gente estava com os portugueses aqui dando as cartas, para vocês terem ideia. Então, assim, é uma relação que atravessa 5 séculos. É isso que Putin quis dizer. Olha, veja desde quando, né, a Rússia tem um olhar para o Brasil, desde a época do Império. Essas cartas que o presidente, o Vladimir Putin deu ao ex-presidente Michel Temer, estão lá guardadas e ele usa esse discurso exatamente para dizer, são relações antiquíssimas que não poderiam ser desfeitas ou abaladas agora com esse adiamento ou uma suspensão da viagem no meio de toda essa tensão internacional.